Boa noite a todos. Agradecido por essa oportunidade que eu mesmo dei para mim. Mas, assim, daí porque, assim, estava meio que acuado, não tinha preparado para passar para ninguém. Espero poder passar para vocês de uma forma clara os ensinamentos que aqui se encontram. Então, como o nosso irmão Marcos Melo falou, capítulo 22, nós separeis o que Deus uniu. Vamos falar sobre indissolubilidade do casamento e do divórcio. Inicialmente eu não ia ler, mas depois de ler várias vezes o texto, achei que ele está perfeito. Então, não vou me escusar de ler. Vou fazer um comentário, assim, por cada item aqui, por cada item, digamos, por cada conjunto de itens, do 1 ao 4, e depois faço o quinto final, que é o divórcio. Então, indissolubilidade do casamento. 1. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Porque então, retrucavam eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse as vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Está em Mateus 19, 3 a 9. E aqui vem aqui o comentário. 2. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o processo da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas e nenhuma onde não hajam sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério em outro país e em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias e estes interesses variam segundo os costumes e as necessidades. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário, além desse, o casamento civil. Em outros, finalmente, basta o casamento civil. 3. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não somente um a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração?
De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O que se busca não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência e que, quando as bolsas estão bem abastecidas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor. Se esta lei não preside a união, resultando, frequentemente, que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo. Que o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio se pronunciado como uma forma banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornarem criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se fizesse a abstração da única que sanciona, aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Eu ia só falar no final, mas esse capítulo ele é fantástico, porque ele é direto e é objetivo. Ele separa aqui as duas, digamos, as duas vertentes que nós temos que analisar. A lei de Deus, e essa é imutável, e a lei humana, e essa aí é variável, ela varia, ela se adequa segundo os tempos, as inteligências, segundo a evolução dos homens, das sociedades, e a gente compreende agora realmente naquela frase de Mateus, o que significa, não é? Hoje eu achava muito confuso essa questão, que o que Deus une, o homem não separa, mas assim, nós estamos vendo que no casamento atual, aquilo que Deus une é inseparável, mas aquilo que o homem une pelas suas leis, pelo seu entendimento, pelo seu entendimento do que é a matéria, e quando coloca a matéria na frente de tudo, aí as coisas são díspares, né? São diferentes. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Isso é muito... Eu vou interromper aqui mais um pouquinho, porque é muito importante. O homem, ele compete ir na busca do conhecimento divino e fazer com que as leis e a ciência possam, entendendo-as, possam levar à prática. Então, assim, é muito importante que essa evolução, esse estudo e essa compreensão do que o Evangelho nos traz, das leis que estão lá incorporadas, o que a doutrina espírita nos traz também, das leis que estão lá desveladas, e as sociedades tentem incorporar isso nas suas leis da sociedade, né? E na própria ciência humana. Isso é fundamental. Quanto mais depressa isso ocorrer, mais nós estaremos cumprindo o nosso papel como seres encarnados, espíritos encarnados, neste planeta material, digamos, nesta esfera material, nos aperfeiçoando para a vida espiritual.
E esses preconceitos, embora vivados, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia, perguntará o homem a si mesmo, se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, ou restituí-los à liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta, o número de uniões irregulares. Ele faz aqui uma colocação interessante, né? Ele diz aqui, então, se não é preferível nós, em dois seres que estão juntos por interesse, e por muitas vezes pelo cumprimento de vícios e equívocos, não é melhor desfazer essa união e permitir que cada um se realinhe do que estar cumprindo, digamos que uma lei societária ou uma lei moral erradamente colocada e compreendida. Entendeu? Isto nós não podemos confundir essas duas esferas, que é as leis naturais ou leis divinas, no que elas são imutáveis e no que elas estão certas e no que elas representam, e as leis humanas e as percepções errôneas que elas contêm, né? E no que isso muitas vezes atrapalha a evolução e tanto dos seres como das sociedades. Bom, meus irmãos, eu vou pedir licença e vou fazer aqui uma pequena reflexão com vocês. Não separeis o que Deus uniu, que é exatamente o tema que nós estamos vendo aqui. Ora, então nós já temos com esta primeira conversa, nós vemos que se refere à questão moral, tá? Não separeis o que Deus uniu, aos propósitos divinos em relação ao matrimônio, ao casamento, à vida em conjunto, tá? Aqui se eu consigo fazer andar. Ele está falando aqui na indissolubilidade do casamento. Então, o que Deus une, ou um mérito que Deus coloca essa união, ela é indissolúvel, porque entendamos que o casamento, ou que é quando dois seres, dois espíritos se unem para cumprir uma missão de amor. Primeiramente, entre esses dois, e depois com os seres que vão chegar e os seres que lhe rodeiam. É como nós já conversamos, o Marco Melo sempre coloca muito bem esse assunto, dizendo que a família é a primeira célula que nos é oferecida por esta natureza, que é esta natureza divina, para que nós possamos aprender a amar-nos uns aos outros. Então, quando aqui estamos falando nessa indissolubilidade do casamento, nesse aspecto moral, dois espíritos encarnados, vivendo e se cumprindo como seres que lhe compete, primeiramente, se amar individualmente cada um e se respeitando, amar-se, respeitando como universo, né? como criações distintas, procurando a perfeição, né? Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui, hoje, em associações, em casamentos de homens e mulheres. E eu gostaria que se fizesse um exercício hoje, que o amor, ele é entre espíritos. Quando materializados, vem a questão do sexo, que também veio já naquela observação atrás que nós lemos, que Deus faz essa junção para que os homens procriem. Mas hoje as coisas mudaram, não é, meus irmãos? Eu gostaria de refletir com vocês aqui. Homens e mulheres, hoje a gente vê que tem associações
de homens e mulheres heteros, e tem associações de homens com homens, mulheres com mulheres. Como espíritos que nós compreendemos que nós somos, eu sei que isso é polêmico, mas eu me permito aqui refletir com vocês, porque a gente se conhece, eu estou aqui à vontade. Quando dois espíritos se unem, nós sabemos que o espírito, na sua essência, ele não tem sexo, ele vive no momento do sexo que ele precisa para a sua evolução, no sentido de entender o mecanismo da reprodução, no sentido do aparelhamento das funções. Digamos que quando dois seres espirituais se unem, materializados, eles podem cumprir essa mesma função, digamos, que é de avançar no amor. Avançar no amor individualmente e em conjunto, ok? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, não, mas assim, hoje nós temos que ser, temos que ser realistas e verificar que existe uma parte da sociedade que não está vivendo de acordo com os padrões, digamos, sociais, e que nós entendemos, e assim, são coisas novas, mas que nós temos que aprender a refletir. Então, essa associação de homens e mulheres, elas visam realmente essa expressão, né? Trazer a oportunidade de outros espíritos reencarnarem, não é? E a humanidade continuar sempre evoluindo. Nós sabemos que é cíclico, então há necessidade disso aí, mas também há necessidade de, moralmente, cada espírito se evoluir na concepção e na prática da lei do amor, não é? Tanto individualmente como em conjunto. Ora, a primeira coisa que os seres, eles vêm procurar na Terra, digamos aqui no nosso planeta encarnados, é cumprir seu plano encarnatório, tá? Porque nenhum espírito encarna sem ter um plano encarnatório. E o que é que compete, assim, eu vou colocar aqui no macro, aquilo que comumente a gente estima que eles venham fazer, certo? Então, nós temos ferramentas como o livre-arbítrio que nós podemos utilizar para, independentemente do que nós vimos fazer, pelo livre-arbítrio, nós possamos tomar as decisões competentes para podermos progredir dentro do ambiente criado das leis naturais. Claro que nós temos a percepção muitas vezes errada das coisas, das situações, do que representa realmente essa nossa vida, né? Mas ainda assim nós temos essa ferramenta que foi conquistada por nós, espíritos simples e ignorantes, ao longo de muitas encarnações e de vivências que nem encarnações eram, né? Que nós estávamos no estado puro e energético que Jesus fala lá, né? Diz que inicialmente, se a gente vai ver já aí na frente, Jesus se referir em épocas em que não era necessário, digamos, haver essa dissolução dessa união de seres, porque entendemos, por exemplo, que determinados seres, como as formigas, embora tenha a questão do sexo, o sexo não é importante, só na reprodução, porque elas trabalham no conjunto, por exemplo, para o bem de todos. E digamos que o reino dos insetos está bem abaixo do que nós representamos hoje no reino nominal. Então, assim, mas a partir do momento que a gente ganha esse livre-arbítrio, nós ganhamos condições de evoluir com franca velocidade, com mais determinação, dentro da nossa capacidade, da nossa vontade, do nosso trabalho, enfim. É uma ferramenta fantástica. E eles vêm também para continuar seu aprendizado intelectivo. Em cada encarnação, em cada etapa, nós vimos exatamente cumprir esse aprendizado. Vimos aprender mais. Nós temos, digamos, temos um curso, aprendemos sobre esse curso,
aprendemos as suas matérias e retornamos aqui para aprender mais intelectivamente, para termos mais condições, para podermos usufruir de outras condições também, para podermos sermos mais úteis nesse plano, que é um plano celestial de progresso universal. E também a gente vem para cá, faz parte do nosso plano informatório, a qualificação da nossa inteligência, através do entendimento do que é moral. Então, meus irmãos, temos aqui essas três primeiras linhas: livre-arbítrio, que é uma ferramenta, o aprendizado intelectivo e a elevação moral do ser. Perdão. Aperfeiçoamento das produções pela qualificação. A gente já falou um pouquinho lá em cima. Então, todas as matérias da minha produção, daquilo que eu vou produzir como espírito durante a minha vida encarnada, eu estou falando aqui nessa fase da vida, da nossa vida que nós nos encontramos, as sensações, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as ações que também podemos chamar de materializações, é a chance de nós nos aperfeiçoarmos nessas produções, nessas ações, através da qualificação moral de tudo que nós produzimos durante esta vida. E aí vem o terceiro grupo que eu coloquei aqui. Existem outras variantes, mas eu peguei só digamos, o principal, as linhas principais, são as práticas fraternas, quando nós entendemos que, além da nossa evolução moral, além da nossa evolução intelectiva, de nós tomarmos as nossas decisões, dos nossos aperfeiçoamentos internos e externos, lembrando que nós temos montanhas de ignorância interna que nós temos que transpor, temos que transportar para outras aberturas, né? Como disse nosso irmão na palestra que tivemos na quinta-feira. Então nós temos as práticas fraternas, que quando nós começamos a beneficiar nossos irmãos, incorporação das leis divinas, quando nós começamos a entender o que essas leis são, o que elas representam, e nós, digamos que de uma forma consciente, começamos a incorporar elas, até de uma forma consciente e automática, em toda a nossa vivência. Então, cumprimento da lei do amor pelo exercício da caridade, porque, veja bem, a lei do amor, ela é tão ampla, que nós, ainda na nossa evolução, nós entendemos pelo exercício da caridade, isto é, naquilo que eu posso beneficiar meu irmão, naquilo que eu posso ajudar as naturezas, naquilo que eu posso, abnegadamente, ou sem interesse, desinteressadamente, eu posso contribuir para o sucesso dos projetos que estão em curso na natureza e nas humanidades, enfim. Então, acho que não viajei, que é isso mesmo. E, nesse momento, nós podemos nos habilitar à cocriação, isto é, nós somos, juntamente com os espíritos mais evoluídos, com os arquitetos siderais, com os engenheiros siderais, enfim, com os cristos, com os anjos, tudo mais, nós podemos nos habilitar a ser já instrumentos de cocriação. Embora a gente não seja anjo, ainda esteja longe disso, nós já podemos, como já estamos devidamente orientados, estamos dirigidos, nós podemos aspirar a que essas nossas construções se tornem edificações e contribuintes para o avanço do universo nos valores morais. Isto é, a matéria ela é necessária, mas vamos aproveitar ela para que o espírito, na sua moralidade e na sua inteligência, na sua parte intelectual, ele possa avançar, para que ele possa se tornar útil e servir. Bom, e cumprindo a lei da reprodução, a gente vai ver que permite que o mecanismo reencarnatório ele flua, né? Surgem
os filhos. Pronto. E aqui nós estamos com os espíritos que nos são entregues a nossa responsabilidade para nós tomarmos de conta, orientarmos, né? Orientarmos e conduzirmos, tomando encargo deles, materialmente e moralmente. E aqui eu estava refletindo, nós temos os filhos bioespirituais, que são aqueles que são gerados biologicamente, pela união dos gametas femininos e dos masculinos, e temos os filhos espirituais. Bom, aí a gente tem que pensar. Se existem casais que possam ter filhos, não é, biológicos, que eles vão chegar ligado dessa obra magistral, que é a formação de um novo ser, no que isso representa. Eu não vou também entrar nisso aí, senão a gente perderia muito tempo, não seria hoje o âmbito. Mas também temos aqueles casais que são verdadeiramente paizinhos, cuidadosos, amorosos, que não têm essa condição por razões que não interessam agora, mas que podem se tornar verdadeiramente pais também. São as adoções. Né? Nós sabemos que existe e que tem que ser contemplados. Então, aqui é uma chamada só. Tanto os filhos bioespirituais como espirituais são tutораdos pelos pais. É uma obrigação, é uma responsabilidade que a comunidade, né, a comunidade espiritual coloca a cada casal, a cada conjunto de espíritos encarnados, ou digamos as almas, à disposição para trabalharem e ensinarem, para se trabalharem cada um deles e em conjunto, no amor, e para os dois, conforme nós vamos ver, e foi muito bem colocado, Deus não colocou uma única alma para cuidar amorosamente, para mostrar o que é o amor, para esse espírito reencarnado. Coloca dois. Então, eu quis chamar aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui, sabe? Certo? Se os filhos que chegam, eles chegam ou pelo canal biológico, mas nossos filhos são espíritos, todos eles, ou chegam pelo amor, pela vontade de ser útil, de servir, essa vontade forte, muitas vezes espiritual, bem mais forte do que a carnal. E aí, meus irmãos, nós temos oportunidade com esses filhos de entendermos o mecanismo de cumprirmos uma das leis mais importantes. Todas as leis são importantes, mas da gente cumprir a lei do amor, da justiça e da caridade. Só nisso aí. Eu queria chamar a atenção que é uma oportunidade de utilidade em serviço. Tudo ali, naquele ser que chega ali, que nos é entregue, o que nós vamos buscar, não é? Que vem numa condição de inocência, ou melhor, com aquela condição de véu do esquecimento, que chega no seio dessa família, né? E nós temos a condição de aplicar essa lei do amor, da justiça e da caridade, logo ali, entendeu? Existe uma expansão do meu interno sagrado, do interno sagrado da minha esposa, no sentido de envolver pelos meus fluidos físicos e espirituais, e esse irmão que nos chega,
não é? Esse irmão que nos chega em condições de ser nosso filho, este é nosso tutorado, não é? E nós cumprirmos de uma forma automática e desejosa, na maior parte tem exceções, mas de uma forma de entrega, essa lei do amor, da justiça e da caridade, com aquele ser que ele vai receber, vai processar e vai se expandir nessa mesma direção, se ele aprender, for bem tutorado e se ele aprender o significado desse amor que ele está recebendo. Com isso, meus irmãos, a gente executa também a lei do trabalho. A gente precisa cuidar, a gente precisa avançar. Dentro da matéria, nós temos que criar as condições. E nós, não só, o casal, ele tem o casamento, digamos, ou esses dois seres, esses dois espíritos trabalhando com o mesmo propósito, através da lei do trabalho, eles vão também beneficiar esses espíritos que nos chegam como filhos, né? Com o papel, nós vamos desempenhar o papel de pais e eles vão ser os nossos filhos. Então, é também o cumprimento da lei do trabalho que, na matéria, quanto no espírito, é uma lei universal a qual nós temos que cumprir. Então, graças a Deus, que nós hoje sabemos que vamos ter trabalho para todos sempre, né? Então, a gente tem que começar a deixar de pensar que a aposentadoria... Não, a gente pode ter uma aposentadoria na nossa vida de trabalho porque o nosso corpo não aguenta mais, mas o nosso espírito aguenta trabalho ad eterno. Então, graças a Deus que nós podemos avançar até o último dia, se Deus quiser, das nossas vidas encarnadas, e quando a gente morrer ou desencarnar, fiquem tranquilos que ninguém vai ficar deitado numa cama, muito menos esperando nada. A gente, assim que tiver condições, a gente vai voltar a trabalhar, vai voltar a se instruir. Então, vamos ter trabalho ad eterno, instrução ad eterno, e graças a Deus que assim seja. E estamos cumprindo também a lei do progresso. Nós sabemos que, ao longo de geração em geração, em século a século, milênio em milênio, com alguma dificuldade, podia ser com muito mais rapidez, se cumpre essa lei, que é a lei do progresso. Ela é uma lei obrigatória e cumpre a nós espíritos, porque tem um tempo que nós chamamos que é o tempo de Deus, mas que o tempo de Deus não é o nosso tempo, tá? O tempo de Deus é do universo onde nós estamos inseridos, que vai evoluindo de acordo com os trabalhos que vão sendo executados, e nós somos criadores nisso aí, mas ninguém se engane. Se a gente não tiver o tempo e a gente não se engrenar nessa engrenagem, que é uma engrenagem divina, que é a engrenagem do progresso, nós mudaremos de planeta. Nós iremos para planetas onde a nossa capacidade de avanço esteja mais adequada, né? Então, quer dizer, se a Terra, e nós sabemos que a Terra está num processo de mudança, né? De provas e expiações para mundo de regeneração. Então, aí nós temos que ver que a lei divina, ou o tempo de Deus, é um tempo que digamos que ele é automático do próprio processo em si, digamos, ele é cientientizado, isto é, ele é programado, mas que nós temos o livre-arbítrio de poder acompanhando, sendo úteis, ou de não o acompanharmos, tendo que o nosso aprendizado continuar em outros mundos que sejam mais adequados, em outras escolas, em outros planos, em outras situações. Pronto, eu acho que vou terminar por aqui, vou voltar aqui para a leitura. Eu não sei se estou me estendendo, eu peço desculpa. Aí nós vamos falar com o divórcio. Ora, nós vimos então que o divórcio, ele é uma ferramenta de uso para a parte material dessa união. Então, ele diz aqui, o divórcio é a lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Se não existe amor, né, se não existe esse cimento que nos liga a todos, né, que é o amor,
então realmente não existe essa força que nos mantém unidos. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável no caso em que não se levou em conta a lei divina. É aquilo que eu falei, né? Se não tiver o amor aí no meio, se não for para cumprir essa unidade divina, para que nós somos criados, aí são ajustes temporários e muitas vezes eles se dissolvem, digamos, com o tempo. Um mais, outro menos, mas acabam por se dissolver. Tanto é que a gente sabe que os amores, né, os amores verdadeiros, eles continuam para além da vida encarnatória, enquanto os amores, digamos, os amores falsos, essa cupidez, esses interesses, etc., eles se desfazem, a gente nunca mais se vê, porque não tem vínculos, nunca mais se vê, isto é, não tem razão para se ver, porque esses vínculos não são construídos, esses vínculos de amor que são vínculos, digamos, como é que eu vou dizer, infinitos. Se fosse ao contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. Nós vemos que, quando tem interesses materiais, existe essa visão por parte das igrejas tradicionais, né? E a gente sabe, ao longo da história foi permitido, ou por medo, ou por interesses, foi permitido o divórcio a pessoas com alguma relevância, né? E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no final e dizer essa palavra, indissolubilidade. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisse as vossas mulheres. Na verdade, Moisés criou mais de 400 leis que eram leis convenientes para reger as sociedades daquela época. Como nós criamos centenas de leis, milhares de leis para reger as nossas sociedades. Tá? E como nós ainda não somos espíritos puros, nós ainda erramos, né? E na medida que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos corrigindo essas leis, vamos atualizando-as e vamos tornando-as mais justas, mais caridosas, mais úteis, enfim. Isso significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Do tempo de Moisés, ainda hoje acontece, não é verdade, meus irmãos? Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia, e não na vaidade e na ambição, não davam motivo ao repúdio. Pronto. Então, quer dizer, aquelas uniões que eram por afinidade, elas não davam motivo a que os seres necessitassem de cada um se separar e se realinhar, certo? Mas isso era no início. Jesus vai mais longe, especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Bom, adultério a gente tem que entender que a gente está adulterando sempre que a gente não está cumprindo alguma das leis divinas. Quando a gente não está cumprindo a lei do amor, a gente está indo de encontro a essa lei, nós estamos adulterando o propósito para o qual nós fomos criados. É verdade que ele proibiu ao homem desposar a mulher repudiada, deve-se, levar em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época, que eu estava se referindo àquela época precisa. A lei mosaica, nesse caso,
prescrevia a lapidação. Era muito desumano, né, para os dias de hoje. Então, Jesus, querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que substituísse e aí encontrou na desonra que resultaria na proibição de um segundo casamento. Jesus aqui, ele tentou corrigir uma lei muito bárbara, mas não deixando de atender à concepção intelectiva da época, criando aqui como se fosse uma penalização. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Meus irmãos, é isso mesmo, as coisas às vezes demoram o seu tempo, mas eu continuo aqui dizendo que nós podemos, com a nossa vontade, com o nosso esforço pessoal, nós podemos acelerar esses tempos muitas vezes. Bom, e chegamos no final do capítulo. Eu vou pegar aqui o restante aqui do meu mapinha. Então, a gente vai ver um pouquinho do que não separeis do que Deus uniu, mas agora considerando a parte da lei societária, digamos, a parte da lei que os homens fizeram, tá certo? Então, vamos ver. Variantes ambientais, internas e externas, advindas da divergência dos estados evolutivos individuais e coletivos. O que é isso aqui? Aqui é a falta de sintonia, né? Muitas vezes que existe em os membros de um casamento, em membros de um agrupamento, certo? A gente está aqui atendendo a um casamento, digamos, simples, né, entre homem e mulher, ok? Mas assim, digamos que essas variantes são internas e são externas. São internas no que diz à minha consciência, tá? E externas advindas de pressões que são da sociedade e que me fazem enxergar erradamente, muitas vezes, o que é que me compete ser, tá? O que é que me compete fazer e tudo mais. Então é aqui que eu chamo a atenção. Variantes ambientais, elas se colocam e muitas vezes elas inviabilizam a convivência e o avanço desse casal que se junta para cumprir essa missão, que é o progresso, né? Então, muitas vezes, as pessoas têm o que eu chamei aqui da sincronia de propósitos. Propósitos intelectivos, propósitos morais e processos missionários, que são as missões que nós temos, né? Nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes e que nos compete tornar-nos seres úteis, digamos, e caridosos, né? Abnegados, desinteressados, enfim, sermos do átomo ao anjo, como o Senhor Inácio diz muitas vezes. Então, quando não existe essa sincronia de propósitos, existe aqui já um problema latente para o casal resolver, entendeu? Então, isso muitas vezes leva à dissolução dessa união, ok? Então, vamos ver. Tem propósitos intelectivos, morais e missionários. O resto já é daqui advindo. Então, são feitas as leis humanas, né, que são mutáveis, que elas têm um tempo, têm um local, um espaço, e elas são evolutivas, de acordo com o avanço dos seres que compõem as sociedades. Então, aqui a gente está analisando exatamente o que Jesus disse lá atrás. Eu só peguei aqui e agrupei para que a gente tivesse a hipótese de ver elas aqui estampadas. Mas, assim, são as leis humanas, que elas são mutáveis, são temporais, espaciais e requerem progresso de acordo com a evolução dos seres. E então aparece a figura do divórcio, né? Que exatamente como os espíritos dizem ali atrás, melhor dar a liberdade do que constranger e causar prejuízo para qualquer um desses elementos que, pelo casamento, pela união de esforços, pretendem progredir e aprender essa lei do amor
que permita aos mundos todas as suas criações. Que o divórcio é um mecanismo social regulador do equilíbrio e da harmonia do casal, da família, né? Faltou colocar aqui a palavrazinha família, mecanismo social regulador do equilíbrio e da harmonia. Então, é a função dessa ferramenta que é o divórcio, que é restaurar esse equilíbrio e essa harmonia, como a gente vai ver aqui na frente. Já estou quase terminando, paciência, meus irmãos, que eu comparo aqui com a lei da destruição, quando ela atua na natureza. Quando um negócio está errado, quando não existe um equilíbrio, quando não existe uma harmonia, a lei da destruição, ela entra para regular. Então, digamos que eu comparei aqui, propositalmente, o divórcio com a lei da destruição, que vai permitir a esses componentes se abrir numa outra direção, num caminho de um propósito mais edificante, tá certo? Isto vai permitir o quê? O reequilíbrio individual, a reconstrução individual, o realinhamento individual, que, por soma, permite que as sociedades se reequilibrem. Imagina o que seria a sociedade composta por famílias totalmente desequilibradas. Né? Digamos assim, se não houvesse essa hipótese de nós reequilibrarmos e reconstruirmos as nossas vivências, de acordo com as leis divinas, seria o caos. Né? Porque nós sabemos que as sociedades são compostas por indivíduos e famílias. Né? Então, assim, se preza ou se quer que todas essas famílias elas sejam harmônicas e vivam um equilíbrio edificante. E aqui estamos cumprindo a lei do progresso, novamente. Bom, meus irmãos, eu acho que já falei demais e espero ter sido útil, espero não ter confundido vocês e devolvo a palavra para o nosso irmão Marcos para que possa abrir aí para as considerações. Ok, obrigado, Antônio. Esse tema realmente é bem interessante e nos suscita várias reflexões de todos os itens e temas que você trouxe e agregou, e fica aberto para quem quiser contribuir na noite de hoje com uma reflexão sobre o tema. É só pedir a palavra. Marco Melo? Pois não, João? Eu tenho uma pequena observaçãozinha, né, para contribuir. Você vê que hoje o que o irmão Antônio apresentou, né, do capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, né, os dois temas, indissolubilidade do casamento e o divórcio, e ele, vendo tudo que ele falou, o Pentateuco é muito rico realmente na abordagem do relacionamento humano, né? E no capítulo 4, né, no capítulo 4, inclusive foi o motivo do evangelho do lar hoje aqui de casa, que eu faço às 6 horas, né? No item 18, ele justamente fala sobre os laços de família fortificados pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Cujo o teor diz o seguinte, ó: os laços de famílias não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressar à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros da encarnação, vindo aqui unir-se numa mesma família
ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, ou seja, encarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos, a matéria mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesmo de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Pode, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que deste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente as afeições espirituais, as de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Ou seja, as famílias, né, são constituídas por seres que se acompanham, né, desde a erraticidade e por diversas existências, se afinizam, né? Mas, porém, quando chegamos aqui no plano Terra e se aproximamos de um outro irmão, tá certo? Apenas por paixão, tá certo? E não existe o amor, aí eu vejo o que o Antônio estava colocando lá. O divórcio, na lei humana, ela realmente regra esse procedimento. Para quê? Para que você possa ter a oportunidade de progredir ambos, né? Cada um na esfera de equilíbrio completo. Porém, isso ainda os coloca na condição de que, em algum outro momento, terão que ser revisto esse princípio de aproximação, né? Que era previsto se amarem. Mas a paixão e o orgulho, o interesse de muitas outras coisas, os fizeram se separar, né? E aí é onde veio o que em desacordo com o que Deus nos coloca, né? Que nós somos criaturas de Deus, criados para nos amarmos, né? E nos ajudarmos, nos auxiliarmos em todas as esferas. E a família, como você, Marcos, sempre coloca, né? Ela é a célula máter do universo, ou seja, o princípio, né, que nos une inicialmente para formar uma família, né? Assim, eu creio que o tema de hoje nos coloca para refletir isso aí, ou seja, a família como um ponto, a base, né, da nossa oportunidade de estarmos aqui, né, progredindo e formando a nossa, como é que chama? Os nossos passos seguintes. Nós somos pais, sim, mas ninguém é dono de ninguém, né? Mas, porém, somos educadores dos nossos filhos, ou seja, também nós não somos donos dos nossos filhos, né? Quer seja hoje em dia, em função da diversidade, nos coloca a oportunidade de participar dessa educação, tá certo? Quer seja homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, porém, no sentido do criador, da multiplicação, só o homem e a mulher que conseguem dar esse passo seguinte na família. Passa a palavra para você, irmão Marcos, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, João, pela colaboração e as colocações que você veio atrás aí, enriquecer mais ainda a nossa noite de hoje sobre esse tema que envolve todos aqueles que já passaram por essa experiência tanto do casamento como do divórcio, né, e passaram com outras convivências, mas nós temos ainda aí, apesar de estarmos com um tempo esgotado, mas também temos a possibilidade de mais colaborações daqueles que queiram nos trazer.
microfone e participar. Mais ninguém? Seu Inácio, quer concluir o tema de hoje? Seu Inácio, está escutando? Tá. Seu Inácio está enrolado aí com o telefone dele, eu acho. Apareceu, seu Inácio, aí? Deu certo? Deu certo agora. Pronto, acaba desenrolado. Boa noite, meus irmãos. Marcos, o horário está muito avançado. Esse tema a gente realmente tem que aprofundar. Existem elos que a gente tem que fazer vinculação, certo? Porque aqui tem missões de profundidade. E nós estamos aqui, como a Poli colocou, com o objetivo de evoluir, né? Então, veja só, a gente tem que considerar livre-arbítrio, a gente tem que considerar o item 3 do capítulo 17, o homem de bem, e a gente tem que considerar o que está colocado no Sermão da Montanha. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, e quando pedem pão não lhe dão uma serpente, quando pedem peixe lhe dão uma pedra, quanto mais boas coisas não lhe darão os vossos pais que estão no céu, e sabem do que você precisa antes que vocês peçam. A gente tem que associar esses pontos para a gente tirar uma reflexão do que está ocorrendo. E com relação à temática. Então aqui é o seguinte, item 2, indissolubilidade do casamento. Ele diz que só o que vem de Deus é imutável. E ele diz com todas as letras que no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Veja só, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união é de tal modo humano e igual a baixo. Então, o que é divino é a união entre um homem e uma mulher. Porque a união entre duas mulheres, ou a união entre dois homens, não é a união do sexo. E outra coisa, aí mais à frente, ele diz que, no item 3, mas, na união do sexo, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, novamente ele afirma que essa lei divina é comum a todos os seres vivos, a união dos sexos. Aí ele diz que existe a lei divina, que é a lei do amor. Esse é o ponto. Então, como eu disse, o homem de bem tem fé no futuro, razão, tem fé em Deus, em toda a sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. A gente sabe que antes da gente encarnar, foi feito um planejamento e uma estruturação no plano espiritual. A gente sabe pelo livro no nosso lar que o rapaz foi lá, olhou o seu budismo. Rapaz, eu gostei demais. E o que eu mais gostei dessa estrutura do meu corpo físico que eu vou ter na Terra foi o defeito da minha perna. Então, lá no mundo espiritual, é estruturado o meu corpo físico. Sexo masculino ou sexo feminino. E eu devo usá-lo como deve ser usado. Através da lei divina, que é a lei da reunião de sexo. Então, é um ponto que deve se aprofundar.
respeitar a liberdade de escolha, respeitar. Claro, cada um faz o que quer. Claro, lógico. Se eu estou consciente do que eu estou fazendo, é cada um segundo as suas obras. Então, cada um tem direito de escolher. Agora, aqui está dizendo com todas as letras que o que é divino, de ordem divina, é a união dos sexos. Então, eu vou parar por aqui, aquela história. E que bom que a gente está refletindo sobre isso, né? Porque é o seguinte, eu vou só avançar um pouco mais. Não se apareça que Deus uniu. Meus amigos, realmente Deus veio. Em 1979, eu namorava uma garota há mais de 3 anos e meio. E numa tarde, passeando na esquina da João Pessoa com a Princesa Isabel, eu encontro meu irmão e minha cunhada com uma sobrinha. E aquilo simplesmente explodiu dentro de mim. E eu me abestalhei por essa sobrinha dela. E eu estou há 41 anos casado com a minha esposa. Deus uniu. Eu e Margarida, eu e a minha esposa, não tenho uma dúvida de que Deus nos uniu. E aí é aquela história. Cabe a mim, cabe a ela, fazer vigorar a lei do amor que existe entre nós. Tolerância, resignação. Porque é o seguinte, quando a lei vigente entre o casal é a lei do amor, aí a gente vai para Paulo. O amor nada exige. Nada. Então, o amor é quando eu quero dar àquela que eu amo tudo o que seja possível para promover o seu bem-estar. Portanto, existindo amor entre um casal, jamais haverá necessidade de casamento, porque vão viver amigavelmente, fazendo bem um ao outro. Então, cada vez mais vão se querer estar juntos. Essa é a verdadeira lei divina. Porque Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Então, eu posso amar a um homem, mas eu sou casado e continuo com a minha esposa amando o homem. Amando como um amigo, como alguém. É o amor. Agora, aí entra o que João de Deus leu. Quando o que nos une é o sexo, é a atração física, quando passar a vontade, acabou, aí vem a briga. Então o que uniu não foi o amor. Aí o que uniu não foi Deus, fui eu. Foi o meu egoísmo, o desejo pelo prazer que me uniu àquela que eu me sentia atraído. Então a gente tem que refletir sobre isso e aquela história, buscar pautar a nossa vida pelas leis divinas. Esse é o ponto. Obrigado, Marcos. Ok, seu Inácio, obrigado pela contribuição. Esse tema realmente ele traz N posicionamentos, N pontos de vista, né, para o aprofundamento dele. Deixando em aberto ainda para o pessoal que quiser contrapor alguma fala do seu Inácio ou querer trazer mais alguma reflexão. Bom, então já que me permite aqui, eu gostaria de dizer que o meu entendimento ele ultrapassa esse âmbito, né, de que só o homem só se realiza ou só se realiza no amor ou ele é abençoado por Deus quando é feito e quando é realizado, quando é compreendido como sendo entre homem e mulher. Não. Diz aqui na frente, diz, quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim que a afeição mútua dos esposos se transmita aos filhos. E veja bem, tem estados de avanço que são missionários, né? Digamos assim. Então quer dizer que um homem santo, ou uma mulher santa que não tem filhos, ele não está vivendo sobre as bênçãos de Deus, né, nas suas leis divinas. Será que 2 homens se amando, e todos sabem que eu amo Marcos, eu amo o senhor Inácio, eu amo a todos vocês, meus irmãos, não do ponto de vista do sexo, mas do ponto de vista, assim, de que somos seres comungando ou em
comum, ou trilhando em comum um caminho, que é o caminho do nosso aperfeiçoamento e que nós vibramos harmonicamente nos nossos propósitos. Claro, somos seres diferentes, mas a expressão do amor é essa vivência que nós temos aqui todos os dias. E eu vejo, por exemplo, casais que se amam, homossexuais, que se amam, que se respeitam, e respeitam a sociedade onde eles estão em. E cuidam dos filhos, né? E cuidam dos filhos com muito amor, com muito carinho, com muito desvelo. E em nada eles influem negativamente nessa sociedade, muito menos nos propósitos, que é de amar ao próximo, tá? A gente sabe que isso existe. De qualquer forma, eu também assim, não quero ser o dono da verdade. Eu aceito o ponto de vista que o senhor Inácio está levando à letra, vamos lá, essa orientação aí inicial, sabendo que tem muita coisa que a gente ainda não entende e que vai entender um pouquinho mais lá na frente, quando nós tivermos mais competência de o fazer. Mas, assim, é só uma chamada de atenção que, a mim, eu não vejo, assim, tão determinado que o amor só se possa cumprir. Nós estamos vendo que, para realmente, digamos assim, do ponto de vista reencarnatório, é necessário esse alinhamento de homem com mulher. Eu disse quando eu fiz a apresentação, para efeito reencarnatório. Isso é uma lei, tá certo? Não estou discutindo, nem estou invalidando. Porém, quis Deus que os seres se unissem não só pelo laço da carne, mas também pelos da alma. Tá bom? Mas é isso aí, eu converso depois aí numa outra oportunidade, porque tem muitas referências aqui que eu poderia fazer. Um parênteses, eu não falei que o homem só se realiza, e não falei que Deus só abençoa. Era só isso que eu queria colocar.